Um erro durante o nascimento de Tommy o fez incapaz de andar. Anos depois, seu pai e sua mãe o abandonaram por causa de sua deficiência, sem saberem o que ele se tornaria no futuro. Tommy tinha 9 anos de idade e podia-se dizer que a felicidade ainda não tinha encontrado a sua casa. Suas dificuldades começaram no dia de seu nascimento. Ele estava em uma posição incorreta dentro do ventre de sua mãe e, por erro da equipe que acompanhou o parto, ele acabou não tendo o tratamento que a situação pedia. Assim, Tommy nasceu com uma deficiência. Quando olhavam para o menino, viam pernas normais. Pareciam fortes e firmes, mas por algum motivo, quando ele cresceu, não conseguiu engatinhar e caminhar. Quando tentava se sustentar, sentia uma dor insuportável e chorava muito. Chuck, seu pai, tentou ensinar o filho a andar de várias formas diferentes. Tentou segurar a criança pelos braços e estimular que ele desse alguns passos. Até mesmo arrumou um andador emprestado, mas nada deu resultado. A família não tinha os recursos necessários para averiguar o que o filho tinha e assim talvez corrigir aquela falha. Os anos passaram, Tommy cresceu e nunca andou. Quando era apenas um feto em gestação, Chuck e Angela, seus pais, esperavam tudo do menino. Talvez fosse um jogador de futebol, como seu pai sonhava que ele fosse. Mas o mais perto disso que Tommy chegou foi ver o time de Chuck jogar e conseguir um autógrafo de um dos atletas. A cada gol marcado, o pai pulava de alegria. Tommy não, pois estava na cadeira de rodas, e isso fazia com que Chuck se sentisse o homem mais desafortunado do mundo. Ele olhava em volta e via diversos pais comemorando com seus filhos da forma como ele gostaria, mas não podia. Os pais de Tommy queriam matricular a criança em um internato para pessoas com deficiência, mas não podiam pagar as mensalidades. Além disso, os custos com a saúde do garoto eram bastante altos. O pai trabalhava como segurança patrimonial. Seu trabalho era muito físico e pesado, e mesmo assim não recebia um salário tão bom. O governo pagava um benefício à família para que pudessem manter minimamente as necessidades de Tommy, e isso ajudava nas despesas de casa, fazendo com que a presença do garoto fosse mais suportável. Mas Chuck não aceitava bem a condição do filho. Rangia os dentes quando via algum amigo no bar curtindo a vida na companhia de um filho perfeito, capaz de frequentar qualquer lugar como uma pessoa normal. Era nesses termos ultrapassados que Chuck pensava. Um filho nessas condições não tem como ir muito longe na vida, ele pensava. Chuck era um homem sem grandes esperanças na vida e só rezava para que um dia a sorte sorrisse para ele. E ele achou que isso aconteceu quando recebeu uma oferta inusitada: virar o segurança de uma blogueira rica e solteira. Ele nunca tinha trabalhado como segurança pessoal, mas o salário era bem melhor. Acontece que a mulher para quem ele foi trabalhar era uma socialite que viajava bastante pelo país para cumprir contratos de publicidade. Se antes Chuck podia voltar para casa todos os dias, agora ele passava uma semana inteira longe da família e no fundo não sentia muita falta do filho deficiente. Da esposa ele sentia, mas por pouco tempo. A socialite era uma mulher muito provocante e seduzia o segurança. Em questão de meses, Chuck e a mulher rica estavam em um relacionamento às escondidas. Angela, a esposa de Chuck, descobriu isso da pior e mais humilhante maneira possível, pelas redes sociais, quando a própria socialite mostrou em um vídeo quem era seu novo affair. E foi Chuck quem apareceu no vídeo, beijando a garota. Angela sentiu uma fúria incontrolável. Depois disso, Chuck nem tentou se desculpar, pois sabia como tinha sido o cafajeste. No entanto, deixou claro que não iria desistir do emprego ou do seu caso com a blogueira. Ele garantiu que continuaria pagando uma pensão para Tommy, mas não voltaria para a vida que tinha. Agora, Angela estava sozinha com um filho para criar e uma tonelada de novas preocupações na cabeça. Como Tommy precisava de cuidados constantes, os meses que viveu sozinha com ele foram duros. Angela não conseguia procurar um emprego melhor e nem estudar para melhorar seu currículo. Pelo menos, tinha a ajuda de custo do governo e um bom vale-refeição. Ela se sentia culpada por não ser uma boa mãe, mas sentia uma culpa ainda maior quando se pegava pensando como teria tido uma vida melhor caso não tivesse um filho. Sair de casa com um menino era sempre uma aventura. A cadeira não era motorizada, tinha sido doada, era velha e exigia força. Uma ida até o supermercado com ele levava o dobro do tempo que Angela demoraria sozinha. Esse tipo de atraso de vida, como Angela pensava, era mais um motivo para que ela perdesse a paciência com o filho e desejasse não ter aquela vida. Em seguida, ela se arrependia do que tinha desejado, mas no fundo, sabia que a culpa que sentia não mudaria seus verdadeiros desejos. Um dia, Angela precisou ir até o mercado e não tinha como deixar Tommy sozinho. Levou o garoto com ela. Tinham que atravessar a grande praça que ladeava a avenida. Pessoas usavam o lugar para
para praticar esportes, passear com o cachorro e ou só para se sentar e tomar sorvete. Nesse dia, o movimento do lugar era o de sempre. Ao chegarem à praça, Tommy quis assumir a condução sozinho. Angela foi andando na frente. O problema é que Tommy acabou ficando emperrado entre a passarela e o gramado. Ele tentou voltar e se mover usando a força dos braços, mas tudo o que conseguiu foi se desequilibrar e cair, com a cadeira sobre ele. Agora ele chorava e se debatia para tentar se arrastar e sair dali. O som do choro e da luta do menino fez várias pessoas da praça olharem a cena confusos. Angela olhou para trás e quando viu seu filho no chão, chamando a atenção de todos, sentiu-se envergonhada e com raiva. O garoto chamou pela mãe, esticando seus braços na direção dela. Agora todos sabiam quem era a mãe daquele menino. Com passos duros e decididos, ela continuou seguindo em frente. Angela não queria se sentir julgada. Pensava que tinha que dar um jeito de mudar toda a sua vida. Enquanto o menino lutava para sair debaixo da cadeira de rodas, a mulher seguiu em frente até atravessar a praça, se perdendo na multidão do outro lado. Enquanto isso, um carro novinho em folha estacionou na praça. Um homem saltou do veículo e correu até Tommy. Ele colocou a cadeira de rodas na posição correta e ajudou o menino. Olhando ao redor, não viu nenhum responsável pela criança por perto. Então levou a cadeira de rodas até o seu porta-malas e colocou Tommy no banco de trás do carro. O garoto chorava baixinho, perguntando pela mãe. Rapazinho, vamos ter que procurar pela sua mãe, está bem? Ele disse para tranquilizar a criança. O homem rodou de carro por 30 minutos, mas não encontrou a mulher que tinha visto na praça, para quem Tommy tinha esticado os seus braços. Sem saber o que fazer ou onde mais procurar, foi para casa, levando o menino junto. Ao chegar, Tommy reparou que era uma casa grande e bonita. Você vai ficar aqui até acharmos sua mãe, tá? Então Tommy ficou sabendo que o homem se chamava Caleb. Era uma casa bem iluminada, cheia de móveis confortáveis. Quando foi colocado no sofá, afundou no estofado. Caleb chamou a cozinheira e disse que tinha um convidado naquela noite. A mulher prometeu preparar as panquecas mais deliciosas que Tommy já tinha comido. Embora fosse uma casa totalmente nova e com pessoas estranhas, aquela tinha sido uma noite muito prazerosa para o garoto. Todos trataram ele bem, e o homem que o acolheu parecia entender suas dificuldades de locomoção, diferente do que sentia em sua casa com sua mãe. Tommy acabou passando vários dias com Caleb. O homem era um advogado e tinha tentado rastrear os responsáveis pela criança. A mãe tinha sumido da cidade. Aparentemente tinha ido morar com uma irmã em outro estado e não quis atender às ligações. Não querer discutir o assunto já dizia muito sobre qual era a opinião dela sobre o filho, ele pensou. O pai dele, Chuck, foi mais fácil de encontrar. Ele ainda era namorado da socialite da internet. Disse que sua única obrigação era depositar o dinheiro mensal para o garoto e não podia fazer nada se Angela não queria ficar com ele. Quando Caleb perguntou se Chuck não poderia levar o filho para viver com ele, Chuck respondeu que isso era difícil, afinal estava vivendo uma fase complicada da vida e da relação. O advogado sentiu-se triste ao desligar o telefone. Estava de fato diante de uma situação de abandono. Como contaria ao menino? Como ele transformaria essa situação em algo que Tommy pudesse não se revoltar e ser beneficiado? Era uma questão muito delicada, mas Caleb achou que tinha uma solução. Os dias foram se passando e viraram semanas. Tommy acabou inclusive ganhando uma nova cadeira de rodas, mais moderna e elétrica, com botões que o ajudavam a se movimentar por onde quisesse. Ele estava cada vez mais acostumado com a rotina da casa. Foi levado a uma escola totalmente adaptada para deficientes. De manhã estudava as matérias normais e de tarde ia para uma quadra onde se encontrava com outros cadeirantes como ele. Juntos jogavam basquete adaptado. Tommy nunca tinha pensado que poderia estar em uma quadra, como aqueles atletas de futebol que seu pai tanto gostava. Ele estava desenvolvendo habilidades e aprendendo coisas novas. Quando não estava trabalhando, Caleb dava uma atenção ao garoto que ele nunca tinha tido. Quando fez seu primeiro jogo de basquete na escola, Caleb estava lá para ver. Mesmo sendo um dos menos habilidosos, ele se sentia como um astro, já que o advogado gritava seu nome. Mesmo feliz com tudo aquilo, ele pensou em seu pai biológico e imaginou se Chuck teria o orgulho dele, pois agora era um atleta. Ficou triste ao se dar conta de que nunca saberia a resposta. Em questão de meses, Caleb virou um novo pai para Tommy, e o advogado gostou muito de ter aquele rapaz sob sua asa. Caleb já havia sido casado, mas a união durou pouco. Além de problemas de relacionamento, a mulher dele não conseguia engravidar de jeito nenhum. Muitos exames foram feitos e por fim ficou diagnosticado que o homem era estéril. Isso contribuiu muito para a separação deles e também para uma diminuição na autoestima do advogado. Mas ele percebeu que desde que Tommy entrou em sua vida, tudo parecia muito melhor. De certa forma, ele tinha restabelecido a confiança em si mesmo. Um dia, depois de buscar Tommy na escola, Caleb disse que tinha duas notícias para dar ao garoto e uma delas não era nada fácil. O coração de Tommy
disparou. Os advogados do meu escritório me informaram hoje que sua mãe se foi, Tommy. Ela teve um aneurisma cerebral 3 semanas atrás e não resistiu no hospital. Eu sinto muito. Tommy ficou paralisado e sem reação. Caleb puxou o menino para si e o abraçou. Tommy quis saber como ele tinha ficado sabendo daquilo, e então o homem entregou ao garoto uma pasta. Estava cheia de documentos que o menino não conhecia. O homem pegou uma das folhas e apontou. Sabe o que é isso? É a assinatura de um juiz, disse ele. Quando pedi para o meu escritório encontrar sua mãe, eu queria a assinatura dela nesse papel para poder adotar você. E sabe o que diz aqui agora? Que se você quiser, a partir de hoje você é como se fosse meu filho e vai poder morar comigo para sempre. Tommy abraçou Caleb com força. Agora sim sua ficha havia caído. Ele nunca mais veria sua mãe, o que o fez chorar por horas e depois por dias. Embora isso fosse uma virada na vida do garoto, algo ainda mais inesperado estava em andamento. Algumas semanas depois de se tornar guardião legal de Tommy, o advogado resolveu dar uma volta de carro com ele. Parou na frente de um grande prédio com uma cruz vermelha. O menino sabia que aquilo era um hospital. Suas lembranças nesses lugares eram de dor, sem falar em toda a frustração que ele já tinha visto na cara dos pais biológicos nas poucas vezes que tentaram curar Tommy. Mas Caleb o incentivou a ser forte e confiar no que ia acontecer. Lá dentro, Tommy se deitou em uma máquina que parecia uma nave espacial. Quando voltaram para casa, o homem e o garoto se sentaram para uma conversa séria. O que Caleb tinha para dizer poderia mudar tudo para o garoto. Então o advogado disse que era possível que ele voltasse a andar. Tommy pareceu não acreditar naquilo e forçou o guardião a repetir. Ele estava feliz e queria rir, mas só conseguia chorar. Caleb abraçou a cabeça do menino e explicou que ele poderia andar sim, mas antes ia ter que passar por uma cirurgia muito delicada. Depois, tudo ia depender dessa cirurgia e de como ele ia se recuperar. O médico que conduziu a operação de Tommy era experiente e um amigo de Caleb desde a adolescência. O que ele fez pelo menino não foi apenas a obrigação de um cirurgião, mas o trabalho de um verdadeiro artista. Mesmo sendo um sucesso, tudo dependeria da recuperação. Por isso, Tommy precisou encarar várias sessões de fisioterapia quando saiu do hospital. Ao final do primeiro mês, ele achava que já estaria andando e jogando basquete com os colegas de escola. Tinha até imaginado um vídeo que enviaria para seu pai biológico e ficou se perguntando o que Chuck acharia daquilo, mas sua reabilitação estava muito longe de acabar. Ele precisava não só restabelecer a força nas pernas, mas aprender a confiar nelas e usá-las como nunca usou desde que nasceu. Levou meses para que ficasse mais confiante e firme, mas aos poucos ele estava andando. Quando a dor praticamente desapareceu, ele conseguiu ir pela primeira vez sem a cadeira de rodas para a escola. Era lento e mancava, mas deu tudo certo. Os colegas de classe até aplaudiram quando ele chegou totalmente em pé. Ainda demoraria para que pudesse correr ou praticar esportes, mas Tommy estava feliz de ter chegado até ali. E de fato, ele gravou um vídeo de seu feito e enviou para seu pai biológico. Chuck respondeu que estava contente pelo menino e desejava toda a sorte do mundo para ele. E foi só isso. Nem mesmo uma promessa de fazer uma visita foi feita. Caleb o confortou, dizendo que algumas pessoas eram assim, demoravam para perceber o que realmente importava na vida. Nos anos seguintes, o garoto se dedicou à escola e às atividades físicas. Chegou ao ponto de andar como uma pessoa que nunca teve problemas nas pernas. Não podia praticar esportes por muito tempo, mas gostava de assistir aos jogos, um hobby que ele sempre achou ter herdado de seu pai. Tommy terminou o ensino médio e seguiu para a universidade, tornando-se um médico. Conseguiu emprego no mesmo centro clínico onde foi operado anos antes pelo amigo de seu pai adotivo. De um garoto deficiente e abandonado, Tommy tinha virado um homem bem estabelecido na vida. Caleb viveu o suficiente para ver todo o desenvolvimento dele, mas um ataque do coração levou o advogado deste mundo aos 60 anos. O funeral deixou Tommy arrasado. Levou mais de um mês para que ele se recuperasse. Quando enfim recuperou o ritmo normal da vida, aproveitou um feriado durante o inverno para ir até o estádio da cidade ver um jogo de futebol. Na saída, logo depois de desativar o alarme de seu belo carro novo, um homem de idade já avançada se aproximou dele pedindo dinheiro para se alimentar e se aquecer. Tommy pegou a carteira e antes de entregar uma nota de 20, conseguiu ver o rosto dele claramente. O susto fez ele puxar a nota de volta. Ao menos que estivesse alucinado ou muito enganado, aquele senhor de idade era Chuck, seu pai biológico. Estava muito castigado pelo tempo e cheio de rugas, sinal de que a vida boa que aparentemente levava quando abandonou sua família acabou bem rápido. As roupas eram antigas e não suficientes para aplacar o frio daquela estação. Sem compreender por que aquele homem tinha puxado a nota de volta, o velho olhou para seu rosto. O espanto na cara de Tommy logo contaminou o senhor, que percebeu enfim quem era aquele homem. "Sabe quem eu sou?" Tommy perguntou. O velho disse que sim e abaixou os olhos, envergonhado como nunca
nunca antes em sua vida. Ele desistiu de pegar o dinheiro e se virou para ir embora. Tommy rapidamente o pegou pelo braço, pedindo para ele não ir. Chuck disse que era melhor que ele fosse embora. Quando eu vivia com você, sua vida era muito ruim. Quando fui embora, tudo melhorou. Olha só pra você agora, disse ele com lágrimas nos olhos. Eu achei que ia melhorar longe de você também, mas minha vida foi como um foguete. Subiu até não ter mais para onde ir e então caí até bater no chão sem nada. Tommy soube que o pai tinha tido uma vida confortável ao lado daquela socialite de anos atrás, mas a mulher perdeu o interesse nele anos depois e começou a se envolver com outros homens. Mais velho e fora de forma, as vagas para a segurança que arrumava pagavam bem menos. Se viu sem casa, sem dinheiro e sem família. Foi nessa época que viu o filho andando por um vídeo enviado a ele, mas não tinha como atravessar o país para ver Tommy. Percebeu então que o problema nunca tinha sido o filho deficiente. O problema era ele, um homem egoísta e ignorante que abandonou esposa e filho. O rapaz conduziu o pai até o carro, dizendo que lá ele ficaria mais aquecido. Eu não mereço seu perdão. Chuck foi logo dizendo, reconhecendo sua culpa. Mas não estou te perdoando. Ainda não. Só não quero que morra de frio. Então pai e filho, um velho mal vestido e um homem elegante, caminharam abraçados contra o frio, de volta até o carro. Os passos de Chuck às vezes falseavam. Então Tommy o sustentou durante todo o trajeto. As pessoas que saíam do estádio olhavam surpresas para essa cena. Tommy era grato a tudo que Caleb, seu pai adotivo, tinha feito por ele, mas também sabia que tinha passado a vida desejando que seu pai de verdade visse quem ele era e tinha se tornado. Isso agora estava acontecendo. E ele também estava compreendendo quem era seu pai realmente. Um homem cheio de falhas, mas que agora, talvez mais perto do fim da vida, estava disposto a reconhecer os erros. Então o médico não demonstrou rancor. Ele teve uma segunda chance na vida e agora era a vez dele de fazer algo por alguém. Quando Tommy ligou o carro e saiu do estacionamento, Chuck disse, pode me deixar no abrigo da prefeitura. Tommy sorriu para o pai e respondeu, não, você vai para minha casa. É hora de você me provar que mudou. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. Esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.